6 horas e 42 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E ontem, auditores fiscais protestaram contra a MP 870, a medida provisória da reforma administrativa do governo federal que reduziu o número de ministérios. Segundo a avaliação dos auditores, um dos artigos da MP pode limitar a comunicação de crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Isso porque os auditores da Receita Federal ficariam apenas responsáveis por crimes fiscais. Em Manaus, a manifestação se concentrou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os auditores protestaram contra a medida provisória 870. Depois de ser aprovada por uma comissão especial, agora ela segue para ser votada na Câmara e no Senado. O texto limita a categoria de informar crimes nas movimentações financeiras dos contribuintes às autoridades responsáveis. E essa emenda prevê que os auditores fiscais não possam mais investigar crimes como crime de lavagem de dinheiro e crime de corrupção. Essa emenda restringe a atuação dos auditores somente a crimes contra a ordem tributária. E esses crimes, como corrupção e lavagem de dinheiro, caso um auditor se depare com eles, ele fica obrigado a pedir autorização judicial para poder, por exemplo, reportar isso ao Ministério Público. A emenda está prevista para ser votada nesta quarta-feira no Congresso Nacional e, segundo os auditores fiscais, se for aprovada, ela pode prejudicar em todos os casos de corrupção que a Receita colaborou na Lava Jato. O objetivo da MP, dessa emenda, no caso, a medida provisória, é de reforma administrativa, mas o objetivo dessa emenda é claramente atrapalhar o combate à corrupção. Em todo o Brasil, são 25 mil auditores fiscais e no Amazonas, 300. A categoria tem dialogado com parlamentares em Brasília para tentar reverter a situação. Porque a gente entende que isso é uma questão política e que esses parlamentares só vão voltar atrás caso o eleitorado dele mostre que o combate à corrupção é algo essencial e é algo não negociável. Para que eles possam voltar atrás. A gente entende que a opinião pública, nesse caso, pode reverter isso. E chegou a hora de falar sobre as vagas de emprego disponíveis nos postos do Cine. A Tamires Cléis ao vivo vai trazer os detalhes para a gente. Tamires, já deu a dica ainda agora, o pessoal levantar da cama, do sofá e procurar emprego hoje, tem bastante oportunidade. Para quem está se arrumando já, preparado para ir em busca de uma dessas oportunidades, hoje são 100, é isso? 130, Adriane, Bastante. 100 só lá no Cine Amazonas. É realmente bastante vaga, tem muita oportunidade para quem realmente quer entrar no mercado de trabalho. E se você está indo em busca de uma vaga no mercado de trabalho, ainda não fez o seu cadastro no Cine, é hora de você realmente ir lá com os seus documentos todos atualizados, organizados, para que você faça o seu cadastro, tanto no Cine Manaus quanto no Cine Amazonas. O Cine Manaus tem cerca de 30 vagas disponibilizadas hoje. E aí, para você concorrer a uma delas, você tem que chegar lá por volta das 8 horas da manhã, vai ser atendido até as 2 horas da tarde. E aí você tem duas sedes, uma que fica ali na Constantino Nery, no São Geraldo, tem outra sede que fica no Jorge Teixeira, na Avenida Camapuã, perto ali do T4. E aí você também pode entrar no site da Centep para dar uma olhada quais são essas vagas disponibilizadas. O site é o centep.manaus.am.gov.br e aí você entra lá para saber quais são as vagas disponibilizadas hoje, mas você já pega o seu celular para ver comigo quais são as vagas disponíveis lá no Cine Amazonas, que fica ali na Djalma Batista, tem ali perto do Amazonas Shopping, na Galeria Mais, na sede da Cetrab. Então vamos lá, vamos ver aqui, tem as vagas, por exemplo, para repositor. Tem 15 vagas para repositor, tem 20 vagas para atendente de açougue, tem 15 vagas para empacotador, tem 5 vagas para fiscal de loja, 7 vagas para fiscal de loja externo, tem ainda uma vaga para cartazista. E aí tem ainda vagas para vendedor interno, entregador de gás, auxiliar de manutenção,
técnico em informática, assistente administrativo. E olha, assistente administrativo é um dos cargos que mais é disponibilizado no Cine Amazonas. E você, se quiser participar, né, se quiser concorrer a uma dessas vagas, já saiba que assistente administrativo ganha entre R$900 e R$1.300, já dá uma ajudinha aí, né? Tem ainda a vaga para coordenador de loja, que só precisa aí do ensino médio completo. E aí agora a gente vai para alinhador de veículos de passeio, tem ainda vaga para controlador de abastecimento e 9 vagas para operador de telemarketing. E tem também as vagas disponíveis para o público que tem deficiência, pessoas com deficiência. Tem 2 vagas para auxiliar administrativo, 4 vagas para auxiliar de farmácia, tem ainda técnico de enfermagem, operador de equipamentos pesados, tem ainda ajudante de carga e descarga, tem vaga para operador de caixa, são 5 vagas. E é bom que você saiba também que você precisa estar com todos os seus documentos atualizados para concorrer a uma dessas vagas. Então, você vai precisar do seu RG, CPF, comprovante de residência, vai precisar também da sua carteira de trabalho com o PIS. No caso dos homens, o certificado de reservista. No caso das pessoas com deficiência, tem que levar também o laudo médico. E é preciso que todo mundo leve todos os comprovantes que tiver para atestar aquilo que colocou no currículo. Então, os certificados, os diplomas, tudo aquilo que você fez ao longo da vida que possa te ajudar, de repente, a conseguir essa vaga. É importante também lembrar que muitos desses cargos pedem experiência de pelo menos 6 meses. E isso é preciso que esteja na carteira de trabalho. Então, às vezes, o empregador ele não aceita se você já teve uma experiência, mas não assinou a carteira. Então, é importante que você sempre, quando for conseguir o emprego, sempre que for fazer, mesmo que um período de experiência, que você registre isso para que você possa ter uma vantagem no próximo emprego que você for buscar. Então, o horário de funcionamento do Cine Amazonas é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É preciso que você chegue um pouquinho antes, pegue uma senha, mas a CETRAB já disse que normalmente o que acontece é que todo mundo é atendido antes mesmo das 3 horas da tarde. Então, de repente, se você for lá na parte da tarde, ainda consiga ser atendido, mas é sempre bom acordar logo cedo, chegar logo lá mais cedo, resolver logo essa situação e já ter ali a esperança que já está cadastrado no Cine Amazonas e quem sabe já não tem uma boa notícia logo amanhã, né, Adriane? Isso mesmo, eu arrisco dizer que os dias de chuva forte na madrugada são os dias com mais vagas e melhores oportunidades. Então, o primeiro que você tem que fazer é vencer essa preguiça, que não é muito fácil, afinal de contas, acordo há 11 anos na madrugada, mas nos dias de chuva parece que tem uma força ali que prende a gente na cama, mas levanta, porque são 130 oportunidades, vai que uma dessas pode ser a sua. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia. Quem venceu a preguiça nessa madrugada também foi Manuel Cardoso, ele que está ao vivo na 93.1 e vai trazer informações para a gente. Olá, Emanuel, muito bom dia. Opa, eu estou sem áudio aqui. Muito bom dia para você, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando pela TV A Crítica. Vamos falar de uma situação bem grave que agora está tendo um desfecho, que é o vazamento de informações da Operação Maus Caminhos. A operação que investiga um esquema de corrupção de dinheiro da saúde pública do estado do Amazonas. Um delegado da Polícia Federal foi afastado e está até proibido de entrar na sede da PF, né? Exatamente, Adriane. A gente tem o nome dele aqui na reportagem publicada no caderno Polícia do jornal A Crítica. Um delegado de 77 anos, o Rosinaldo dos Santos Vanderlei. Ele teve o distintivo e a arma e o posto de delegado suspensos e está proibido de entrar na sede da Polícia Federal porque está sendo investigado pelos vazamentos. E vazamentos de informações, Adriane Diniz, ouvintes e telespectadores, desde a primeira fase da Operação Maus Caminhos, ocorrida lá em 2016. Desde a primeira fase até agora, até a Operação Cashback, a polícia desconfia do envolvimento dele, vazando informações direto para investigados. Uma das desconfianças ocorreu, vamos usar o caso da Cashback como exemplo, que na academia onde os policiais iriam fazer o cumprimento de mandado de prisão, de busca e apreensão,
o empresário não estava no local, a academia estava fechada com uma inscrição lá com um aviso dizendo que por problemas no fornecimento de energia ou na estabilidade do sistema elétrico da academia, estava fechado. Muito conveniente. Outra coisa que alertou também os policiais foi a presença da imprensa em alguns locais onde a polícia iria cumprir os mandados. E a gente sabe, Adriane, que os mandados são cumpridos na primeira hora do dia. Pela legislação, nenhum mandado, a casa de ninguém pode ser invadida por ninguém, nem pela autoridade policial, durante a noite. A autoridade policial só pode entrar durante o dia. É por isso que as operações acontecem nas primeiras horas do dia. Clareou, os policiais estão nas ruas. E durante essas operações, quando os policiais na cashback chegavam nos locais, já tinha gente da imprensa. Ou seja, alguém vazou informação e as investigações apontam que foi o delegado da Polícia Federal, o Rosinaldo, que mora num condomínio de luxo, alugado num condomínio de luxo, e pelas informações que a polícia está divulgando, esse condomínio pertenceria a um agiota. E há esse envolvimento que está sendo investigado pela Polícia Federal. O que traz uma decepção para a gente, Adriane Diniz, é que enquanto a gente percebe agentes trabalhando, a polícia investigando, descobrindo coisas que antes simplesmente ninguém falava, ninguém tocava, porque do conhecimento era de algumas autoridades. Não é possível. Eu não sei, você deve ter a oportunidade, eu tive a oportunidade de ler parte desse inquérito durante na representação que a Polícia Federal fez à Justiça para pedir o sequestro de bens, para pedir as prisões preventivas que pediu durante a cashback. Eu tive a oportunidade de ler as cerca de 400 páginas do processo em que a polícia pediu à Justiça que decretasse então as prisões e os sequestros. E, Adriane, dá para perceber pelo depoimento das testemunhas, pelas informações correntes, que muita gente sabia. Mas isso só começou a ser investigado de fato porque a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal percebeu que tinha alguma coisa errada e decidiu investigar e passou a investigar não apenas o desvio dos recursos federais, mas o desvio dos recursos estaduais também. Manobra que os advogados tentaram fazer para tirar a Polícia Federal do campo, mas não conseguiram, e as investigações continuaram, algo que começou em 2016, a gente ainda acompanha desdobramentos dessa investigação. E quando a gente vê que tem um agente da lei, alguém que deveria justamente trabalhar em função da sociedade, para proteger o patrimônio da sociedade, que está sendo dilapidado ao longo de anos, roubos milionários da saúde, de quem mais precisa, é de fato algo decepcionante, Adriane Diniz. De algo que me causa bastante revolta e repulsa, porque você está matando pessoas quando você rouba da saúde, matando diretamente. E não uma ou duas, são várias pessoas que deixam de ter atendimento adequado, fazer uma cirurgia que precisam, porque o dinheiro está sendo desviado para bancar o luxo desse esquema criminoso todo que já foi identificado. Muita gente, inclusive, ainda falta, precisa ser presa dentro dessa operação que vem se desdobrando de 2016 para cá. Agora, esse policial, que era um delegado da Polícia Federal, geralmente uma polícia que bem remunerada, nem deveria mais estar trabalhando, não só pelo crime que supostamente cometeu, mas pela idade. Ele já deveria estar aposentado desde os 65 anos, recorreu à justiça para continuar trabalhando, para ficar fazendo besteira. Não faz sentido nenhum, né? Acho que a aposentadoria para ele não seria algo conveniente, não seria algo que fosse benéfico. Inclusive, a polícia suspeita de que a casa que ele mora, que seria de um agiota lá na Ponta Negra, é um dos benefícios que ele teria por participar desse favorecimento, dessa disponibilidade de informações oficiais. Parece aquilo que a gente vê em filmes, né, Adriane? O cara eu estou assistindo uma série agora que é muito similar, muito semelhante agora a isso que está acontecendo aqui. E é algo revoltante demais, né? Porque são pessoas que morrem enquanto outros estão comprando carros de luxo, fazendo viagens bacanas, tendo uma vida super confortável. E é um oficial da lei que deveria estar garantindo a investigação e está vazando informações de operação. De acordo com as provas robustas, né? Porque a polícia não afasta ninguém assim do nada, principalmente a federal, tem provas robustas. Ele informou mandados que seriam cumpridos, deu tempo de gente que seria presa sair da cidade. No caso da academia, todo dia abre 5 da manhã, misteriosamente nesse dia não abriu, porque... Que coincidência, né? Por que será? Então, são vários indícios e isso vai ser investigado ainda e, por enquanto, ele está afastado e pode ser expulso da polícia, né? Já deveria estar aposentado e insistiu para continuar nesse negócio aí.
talvez agora fique muito mais claro por o motivo de tanta insistência. Exatamente. Pelo menos ser aposentado de forma compulsória, né? Já que muitos funcionários públicos têm esse benefício, para deixar de ser o informante, o laranja, o infiltrado. E encerrar a carreira dessa forma feia, né? Não tinha necessidade disso. Muito obrigada, Emanuel, pela participação aí da 93.1 aqui no Manhã no Ar e aos ouvintes que estão nos ouvindo aí. Um ótimo dia para todo mundo nessa manhã chuvosa, preguiçosa e revoltante com esse caso. Exatamente. É sempre um prazer, Adriane. Amanhã a gente se encontra por aqui novamente. Até lá. Tchau, tchau. E olha só, ontem nós falamos aqui no Manhã no Ar sobre o ciclista Antônio Simões, que foi atropelado e morto em maio de 2015 na Avenida Djalma Batista. Ontem à noite, ciclistas foram às ruas cobrar justiça pelo idoso. 4 anos se passaram e até hoje o caso não teve um desfecho. A categoria, que já enfrenta o desafio de trafegar de bike pelas vias da cidade sem estrutura adequada, também se sente impotente diante dos casos como esse que põe em risco a vida de quem escolheu o meio de transporte mais saudável e limpo. Mais amor, menos motor. É o pedido de 3 grandes grupos de ciclistas do Amazonas. Na noite desta terça-feira, as mais de 150 pessoas ocuparam parte da Avenida Djalma Batista para chamar a atenção dos motoristas para problemas que a categoria sofre todos os dias nas ruas da cidade. Por mais que Manaus não seja planejada e boa parte das cidades brasileiras não tenham sido planejadas, né? Isso não significa que a gente vai excluir as pessoas. Ao contrário disso, a gente precisa agregar, a gente precisa compartilhar as vias, né? A gente não está numa guerra e assim, beleza, não tem espaço para ciclovia, mas assim, bora ver outras maneiras de agregar, né? De juntar toda essa galera, né? Aqui não é guerra, a gente não está brigando por espaço. A gente tem direito a esse espaço e a gente quer ter esse direito. Os manifestantes escolheram esse ponto estrategicamente para falar da morte de Antônio Simões, de 69 anos. O idoso utilizava a bicicleta dele como meio de transporte e passava todos os dias por esse ponto da Avenida Djalma Batista para ir ao trabalho. Mas no dia 21 de maio de 2015, ele fez esse trajeto por volta das 7 da manhã pela última vez. 4 anos se passaram e até hoje a categoria espera justiça pela morte do idoso, que representa a classe de ciclistas que utilizam a bicicleta como único meio de transporte. O seu Antônio Simão, ele foi assassinado aqui, era uma pessoa que utilizava a bicicleta como modo de transporte na cidade, que tinha uma visão que a bicicleta é um modo de transporte. Infelizmente foi assassinado pela imprudência. O motorista de ônibus não respeitou 1,5 m, então a gente está para lembrar a mensagem do seu Simão, de que a gente está cobrando, a gente se lembra dele e exigir que ações do poder público local aconteçam em prol da bicicleta. Antes e depois disso, nós não tivemos nenhuma obra e nenhuma política pública importante destinada à bicicleta como modo de transporte. A gente sabe que tem dinheiro na cidade para a mobilidade urbana, a gente está cobrando essa pauta porque existem pessoas que utilizam a bicicleta como modo de transporte, essas pessoas se sentem inseguras ainda e existem milhares e milhares de pessoas que utilizariam o modo de transporte a bicicleta, mas que ainda não utilizam pela falta de incentivo. Em homenagem ao ex-colega de pedaladas, uma bicicleta pintada na cor branca foi amarrada ao poste e, em alto e bom som, o grupo gritava "Simão presente". Simão presente! A turma de ciclistas aproveitou para criticar o descaso do poder público em relação a leis de trânsito e a falta de ciclovias nas ruas da cidade. A gente precisa de educação no trânsito, né? Enquanto a ciclovia não chega, a gente precisa muito de ciclovias nos principais trajetos de Manaus. A gente tem uma ciclovia totalmente inutilizada, né? Basicamente para passeio, ninguém vai ali para ficar rodando, girando na ciclovia do Boulevard, né? Então a gente precisa de ciclovia no dia a dia. Se isso não chega, se vai demorar, enfim, a gente precisa de campanha de conscientização. O maior medo de um ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte é sair de casa para fazer seus afazeres e não voltar vivo para casa. É ser atropelado no meio do seu percurso. Eu acho que esse é o maior pesadelo, sem dúvida nenhuma, de um ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte. E lá em Parintins, o telhado de uma oficina foi danificado por conta de um helicóptero que atuava na Operação Arati. O correspondente Geandro Soares tem os detalhes.
A oficina mecânica, que ficou com o telhado danificado, fica localizada na rua Alberto Mendes, bairro Palmares, zona leste da cidade, ao lado do quartel da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militares. De acordo com o proprietário do estabelecimento, um helicóptero da PM que estava atuando na Operação Arati de combate ao tráfico de drogas em Parintins causou prejuízo após sobrevoar a uma distância de cerca de 10 metros do telhado. A aeronave fazia pousos e decolagens no terreno do quartel. O voo foi muito baixo. Nós já enfrentamos outros ventos aqui fortes e nunca tivemos este problema. E parece-me que a manobra do helicóptero foi aqui em cima mesmo. E como o voo foi muito baixo, a estrutura não resistiu, e veio abaixo. Ela só não caiu porque está presa nos vigamentos laterais, senão ela teria caído. Nós estávamos trabalhando, não esperávamos que acontecesse isso. Era um dia normal de trabalho, o horário de trabalho também, e de repente aconteceu isso. Para nós foi uma surpresa. Chegaram a conversar com o piloto desse helicóptero? Eles vieram aqui. Tanto o pessoal do Corpo de Bombeiros, como eles vieram aqui conosco, conversaram conosco, mas disseram o seguinte: não podiam fazer muita coisa por nós, não. E como nós precisamos trabalhar e não podemos também deixar isto aqui do jeito como estava, porque corria muito mais perigo ainda, porque quando a chuva cai, formava aquele seio de água no telhado, então nós precisamos agilizar o quanto nós podíamos fazer. É por isso que nós estamos aqui com um carro muque, um soldador, e botando escora no telhado para poder ver o que podemos amenizar com relação ao estado do telhado. Paulo Butel registrou o boletim de ocorrência e quer ser ressarcido pelo prejuízo. Eles me disseram: a justiça é muito demorada, você pode registrar, ir para o Ministério Público, mas é muito demorada. Sim, eu sei, mas afinal de contas eu não estava com a cobertura embaixo. Eu estava trabalhando normal e eu queria que eles olhassem também o meu lado. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai apurar os fatos. E um homem foi preso em flagrante suspeito de praticar maus tratos contra uma idosa de 78 anos de idade. Segundo a polícia, ela foi encontrada em uma cama em péssimas condições de saúde. Rosivaldo de Souza Gama, de 40 anos, o cuidador de idosos, que foi preso pela Polícia Civil na segunda-feira, depois de várias denúncias por parte da família de uma idosa de 78 anos. Segundo informações da Polícia Civil, esse suspeito se apropriou de bens dessa idosa, inclusive alugou uma residência que pertencia a ela para lucro próprio. Além disso, ele teria feito um empréstimo em um alto valor utilizando cartões dessa idosa. A família percebeu que o cuidador estava um pouco estranho, que não dava informações adequadas à família sobre a real situação dessa idosa. Eles então decidiram denunciar. A Polícia Civil começou uma investigação e na manhã de segunda-feira conseguiu encontrar essa idosa em péssimas condições em uma casa no bairro Aparecida, onde estava vivendo junto a outras 10 pessoas. Nós vamos conversar agora com a delegada titular aqui da Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso, que vai dar detalhes sobre toda essa investigação. Delegada, o suspeito não era nenhum desconhecido da família, já tinha contato com essa idosa, inclusive desde 1995. Exatamente. O suspeito, ele prestava alguns serviços desde 1995 para a idosa. Ele trabalhava numa distribuidora e, como ele fazia entrega de água, de mantimentos, a idosa conheceu ele naquele momento e o contratava para fazer alguns serviços eventuais em seu apartamento. Mas, a partir de 2015, ele passou a ser o cuidador oficial dela. Ela o contratou porque o cuidador anterior veio a falecer. Então, ele passou ali a ter total acesso, à vida da idosa. Olha, um detalhe que chama a atenção é que essa idosa realmente, não só por conta da idade, necessita de cuidados especiais. Recentemente, ela teve um acidente vascular cerebral e aí acabou precisando de uma ajuda ali mais constante, de uma pessoa realmente que esteja com ela o tempo todo. Função que esse cuidador não exercia. Função que ele não exercia e que ele se utilizou desse AVC
para dizer que, dessa forma, ele levando a idosa para morar na casa dele, ela teria ali o acompanhamento 24 horas de outras pessoas. Então, ele retirou a idosa do lar dela, do conforto dela, de um lugar que ela vivia já uma vida inteira para levar para a casa dele, sendo que a casa dele é um lugar de difícil acesso, é uma casa mal iluminada, mal ventilada, uma casa fétida, a idosa estava em péssimas condições de saúde e correndo mesmo risco ali à sua vida. Agora, essa idosa, ela recebia alguns benefícios, delegada, benefícios esses que foram aproveitados por esse suspeito, né, no caso, Rosivaldo de Souza Gama. Como a idosa ela já não conseguia mais se locomover, nem tampouco se expressar, ele passou a ter total controle sobre a vida dela, inclusive sobre os benefícios que ela recebia. Ela recebia os rendimentos dela, tinha uma pensão, então ele tinha total controle sobre essa pensão, ele que ia ao banco fazer os saques, fazer toda e qualquer movimentação bancária, e inclusive ele alugou também o apartamento da idosa. Ele retirou a idosa do seu apartamento e alugou para outras pessoas. E foi assim que o primo dela distante ficou sabendo da situação, porque ele foi visitá-la, chegou no local e estavam morando outras pessoas. Então, além dos benefícios, ele ainda recebeu um valor de R$ 1.400 pelo aluguel da casa dessa vítima. Perfeitamente, né? E ele alega como se ele estivesse fazendo um benefício a ela, mas a forma como ela foi encontrada contradiz completamente as alegações desse autor, porque nós percebemos em que em nenhum momento ele estava usando os benefícios dela em favor da idosa. O que deve acontecer com esse suspeito, delegada, e por quais crimes ele deve responder? A partir do momento que a equipe de investigação constatou as denúncias, né, inclusive muito mais crimes do que a gente esperava, foi dada a voz de prisão, ele foi autuado em flagrante, ele vai responder por vários crimes, dentre eles negligência, maus tratos, exposição de pessoa idosa a perigo à sua saúde, à sua integridade física e mental, vai responder por crimes patrimoniais de apropriação de bens, retenção de documentos e indução à pessoa idosa sem discernimento a outorgar procuração. Hoje ele vai ser encaminhado à audiência de custódia, onde ele vai ficar à disposição da Justiça. E depois do intervalo, a gente mostra uma execução que aconteceu na tarde de ontem dentro do terminal da Constantino Neri. Um estudante também ficou ferido nessa ocorrência. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho. E o Sindicato dos Rodoviários adiou a greve prevista para esta semana. Você vai saber tudo em um instante só, porque eu volto já já.